Pá, pá, pá. Galera do segundo ano, Colégio Delta Anápolis. Uma galerinha, gente boa, viu? Bora organizar aqui fontes de energia, tá? Fontes de energia. Vamos lá, galera. Preste toda a atenção possível, certo? Toda a atenção. Depois nós vai dar tempo de nós fazer uma discussão, tá? Sobre a questão de fontes de energia. Vamos lá, hein? Olá. Será que a chave para energia ampla e renovável está mais perto do que se imagina? Estaria na água, a fonte energética que o homem tanto busca para substituir o petróleo. Em laboratórios espalhados pelo mundo, cientistas procuram a fórmula da energia inesgotável, de baixo custo e que não prejudique o meio ambiente. Bilhões de dólares estão sendo investidos pelos países da Europa e Estados Unidos num único projeto. Basicamente, o que os cientistas tentam reproduzir é o processo existente no Sol, nas estrelas, para gerar energia. Trata-se da fusão nuclear. Se você associou essa ideia às perigosas bombas de hidrogênio, acertou. É muito parecido. A matéria de capa está começando, fique com a gente, com mais essa viagem pelo mundo da ciência. 1 litro de água é igual a 500 litros de petróleo. Essa conta parece maluca, não é mesmo? Mas esse é o ponto de partida para um dos mais ambiciosos projetos já desenvolvidos até hoje, a energia da fusão nuclear. Não se trata de uma proposta de longo prazo, hein? Já está em andamento e tem muito dinheiro investido nisso. Todo mundo sabe que uma molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, famoso H2O. O que muita gente não se lembra é que na composição do hidrogênio estão presentes os isótopos deutério e trítio. Quando deixados lá no interior da molécula da água, são benéficos e inofensivos. Mas quando se mexe muito com eles, alterando sua temperatura e pondo-os em choque com outros elementos, eles se tornam altamente perigosos, capazes de explosões violentas e de gerar enormes quantidades de energia. Quer um exemplo? Eles estão entre os componentes principais da bomba de hidrogênio, aquela que os Estados Unidos testaram na década de 50. Infelizmente, até hoje não utilizaram. Essa bomba é até 750 vezes mais potente do que aquelas que arrasaram Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra. O que os cientistas buscam agora é um meio de canalizar toda essa força para a produção de energia. E é esse projeto que vem sendo desenvolvido em Cadarache, na Provença, sul da França. É um custo estimado de mais de 12 bilhões de euros, mais de 30 bilhões de reais, menos do que o Brasil planeja gastar no trem-bala. A União Europeia e os Estados Unidos estão construindo o projeto ITER, abreviação em inglês para o Projeto Internacional do Reator Termonuclear Experimental. É ali que os cientistas esperam reproduzir o mesmo processo de produção de energia existente no Sol e nas estrelas, ou seja, gerar temperaturas de 200 milhões de graus Celsius para forçar os átomos de deutério e trítio a se fundirem, liberando gigantescas quantidades de energia. Todo esse processo se dará no interior de um campo magnético, em forma de anel, protegido por ligas especiais, a única forma de conter essa imensa onda de calor. A conclusão do projeto de Cadarache, na França, está prevista para o final desta década, mas os cientistas ainda não sabem exatamente quando vão conseguir gerar esse volume assustador de energia e ter controle total sobre ela. Esse é o grande desafio no momento. Vamos ver agora alguns dados
dados utilizados pelos cientistas para levar adiante esse projeto de fusão nuclear. O primeiro deles é o fato de que 1 litro de água contém deutério suficiente para, ao se fundir com o trítio, produzir energia equivalente a 500 litros de petróleo. Uma usina de energia capaz de produzir 1.500 megawatts dia, suficiente para abastecer uma cidade como Belo Horizonte, consumiria 600 gramas de trítio e 400 gramas de deutério por dia. A primeira vez que o homem testou a fusão nuclear em larga escala foi com a detonação da bomba de hidrogênio Ivy Mike, em 1º de novembro de 1952. Dois países integram um projeto de Cadarache, mas ao mesmo tempo levam adiante outras iniciativas isoladas. Os Estados Unidos financiam um projeto que prevê o uso de raios laser para aquecer o hidrogênio a milhões de graus centígrados até o ponto de fusão e liberação de energia. A Coreia do Sul investe $1 bilhão num projeto próprio, que poderá ser o primeiro a gerar energia por fusão. Empresas do setor automobilístico estão empenhadas em produzir automóveis que utilizem hidrogênio como combustível. Os veículos que não emitem gases de efeito estufa já são considerados os carros do futuro. Toyota, Honda, General Motors, entre outras, estão investindo nos veículos movidos a hidrogênio. Esses automóveis funcionam com células de combustível, combinando hidrogênio com oxigênio, em um processo que gera energia elétrica. O modelo da Toyota já está pronto para o lançamento. Esse carro poderá armazenar combustível suficiente para rodar 500 quilômetros e deverá custar cerca de $50 mil, algo em torno dos R$110 mil. Na Europa, muitos países começam a se preparar para a nova realidade e já investem em postos de reabastecimento nos veículos que devem chegar ao mercado em 2015. Entre as vantagens dos carros a hidrogênio, incluem-se a não emissão de dióxido de carbono que provoca o efeito estufa e preços mais acessíveis de combustível. Estima-se que será possível encher o tanque em apenas 3 minutos. O Japão deu o primeiro passo para a exploração de um combustível que pode ser uma das alternativas ao petróleo e ao gás natural, o hidrato de metano, que há pouco tempo sua extração e comercialização eram improváveis. Agora começam a se tornar realidade. Localizado principalmente nas profundezas do oceano, o hidrato de metano é conhecido como gelo inflamável. Isso porque, ao ser queimado, se transforma num gás que pode ser usado como combustível. O Japão foi o primeiro país no mundo a ter sucesso em extrair a substância do fundo do mar. Algumas das prospecções foram feitas no litoral do Brasil, com apoio do governo brasileiro. Ainda são necessárias mais pesquisas para saber se a exploração do combustível em escala comercial é viável e também se os componentes atendem às expectativas da indústria. Não foram calculados os possíveis impactos ambientais que a extração do hidrato de metano pode ter, além de eventuais vazamentos de outros poluentes causadores do efeito estufa. Se a exploração se comprovar segura e viável, ela será fundamental para salvar o Japão da deficiência energética. O país é o maior importador mundial de gás natural e, depois do acidente de Fukushima, restringiu o uso de uma de suas principais fontes de eletricidade, a energia nuclear. Os Estados Unidos estão a caminho de se tornar o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando a Rússia, graças à exploração de xisto, que vem transformando o cenário energético internacional. Uma nova promessa para livrar países da importação de petróleo e gás e escapar do problema de segurança energética. De quebra, reduzir a conta de energia dos consumidores. Essa é a aposta feita nos Estados Unidos com a exploração das reservas de xisto.
Iniciada há 4 anos, a produção aproveita reservas gigantescas, que devem tornar os Estados Unidos o maior produtor de petróleo fora da OPEP, liderada pela Arábia Saudita, deixando a Rússia para trás. A expectativa é de que em poucos anos o país esteja exportando gás natural e o petróleo de xisto. Além disso, as empresas do setor criaram 2.100.000 empregos diretos e indiretos, só em 2012. O preço atraente do novo combustível fez com que a utilização do carvão fosse praticamente deixada de lado nos Estados Unidos. O resultado é que o carvão passou a ser exportado para a Europa. Apesar da promessa de uma nova revolução energética, pesquisadores alertam para os riscos ao meio ambiente diante da possível contaminação de lençóis freáticos e da utilização de enormes quantidades de água. O xisto é uma rocha sedimentar rica em material orgânico que inclui petróleo e gás. Nos Estados Unidos já existem hoje mais de 20.000 poços de gás de xisto. A retirada desse gás provoca problemas ambientais. E as autoridades ambientais até agora, basicamente, estavam deixando passar. Mas agora estão começando a introduzir restrições. Em Nova York, no estado de Nova York, é proibido explorar gás de xisto. Mas é permitido em Nebraska, naqueles estados longínquos. É como se fosse o caso de explorar um produto em Alagoas e não explorar em São Paulo, porque as autoridades ambientais são mais exigentes. Isso vai acabar tornando a expansão da produção de gás de xisto problemática. No entretanto, as tecnologias estão melhorando. Agora estão se descobrindo maneiras de extrair o gás de xisto com menos poluição ambiental. De modo que, como toda tecnologia, ela progride, eu acho que ela vai ter um papel importante nos Estados Unidos, certamente, talvez na China. Eu creio que nos outros países ela será uma tecnologia suplementar, porque há outras opções mais fáceis. As mudanças no mercado e a chegada de novas tecnologias, será que dentro de 15 anos a exploração do petróleo do pré-sal no Brasil ainda será viável comercialmente? O comportamento do governo brasileiro se baseia na ideia de que o petróleo vai continuar durante muitos anos como sendo, digamos, o rei dos combustíveis, né? Isso parece que não é verdade. Quer dizer, os Estados Unidos acabaram desenvolvendo com sucesso essa tecnologia chamada de tecnologia do xisto e estão produzindo gás em grandes quantidades a preços baixos. E com isso, então, eles estão convertendo parte do seu sistema de transporte e parte da sua indústria a utilizar gás no lugar de usar petróleo, que é importado do Oriente Médio. Então, eles vão reduzir as importações de petróleo do Oriente Médio. Com isso, o preço provavelmente cairá. E, além disso, tem sido encontrado gás, não só no xisto, mas sobretudo na Ásia, lá na Indonésia, naquela região, e nas antigas repúblicas da União Soviética, tem sido encontrado gás em grandes quantidades. E gás é um ótimo combustível. Ou seja, o que nós veremos provavelmente nos próximos anos é uma ascensão do gás e uma redução da produção de petróleo. E esse é um risco que o Brasil está correndo. A meu ver, há uma janela de oportunidade. E o Brasil está dentro dessa janela de oportunidade, mas já perdeu 5 anos. Eu creio que se demorar 15 anos para se materializar a produção de petróleo do pré-sal, há um sério risco do Brasil produzir petróleo numa ocasião em que não haverá grande interesse no petróleo brasileiro. Se nos Estados Unidos o xisto parece ter surgido como solução, na Europa a história é outra. O Parlamento Europeu exigiu mais estudos sobre impactos ambientais antes do início dos trabalhos. E países como a França proíbem esse tipo de exploração. Eu só fui contar para minha mulher quanto eu ganhava quando eu tinha 1 milhão na conta. E por que eu não fiz isso? Proteção própria. Os
gás de xisto gerou grande expectativa em muitos países. A Polônia vê a possibilidade de reduzir a dependência da Rússia, enquanto a Inglaterra espera compensar a queda na produção de petróleo do Mar do Norte. Ainda faltam estudos aprofundados sobre as quantidades reais de reservas de xisto existentes na Europa. As estimativas atuais apontam para uma produção em torno de 5% do consumo no continente. Além disso, os custos de produção na Europa seriam mais altos do que nos Estados Unidos. Diante dessa perspectiva, a maioria dos países da região prefere esperar. França e Bulgária proibiram as perfurações e na Dinamarca a exploração foi adiada por 1 ano, para que haja tempo de fazer pesquisas detalhadas sobre o impacto ambiental. Para completar, o Parlamento Europeu exigiu estudos mais avançados sobre os reais impactos provocados pela atividade. A exploração do xisto começa com a aplicação de jatos de água, areia e substâncias químicas a uma alta pressão para fraturar as rochas, o que pode causar contaminação de aquíferos. Imagine aviões e carros mais leves e econômicos, que consomem menos combustível, ou baterias que podem ser recarregadas em segundos. Tudo isso pode se tornar realidade com um novo componente, o grafeno. A União Europeia deu início a um plano de pesquisa sobre o grafeno, um derivado do grafite que promete revolucionar o setor de tecnologia. O estudo terá investimentos de 1 bilhão de euros, mais de 3 bilhões de reais, e envolverá 75 indústrias e universidades de 17 países da Europa. Batizado de o milagre do século XXI, o grafeno é estudado há mais de um século, mas só recentemente atraiu atenção, depois que os físicos russos Andrei Gen e Konstantin Novoselov descobriram importantes propriedades, o que lhes valeu o Nobel de 2010. Mais condutor que o cobre e mais flexível que a borracha, deverá ter inúmeros usos na indústria avançada. Por exemplo, em tablets e smartphones com telas flexíveis e tão finas quanto uma folha de papel. Carros elétricos com baterias que podem ser recarregadas em segundos ou superfiltros capazes de eliminar impurezas da água, inclusive o sal, tornando a água do mar potável. Essas são apenas algumas das inovações. No entanto, o desafio agora é quanto à exploração desse componente. Ainda não há métodos capazes de produzir grafeno em larga escala, o que a União Europeia espera garantir com os investimentos em pesquisas. Em instantes, petróleo de xisto abre uma nova perspectiva para o Brasil. E mais, carregar o telefone celular com energia de um relâmpago. Só faltava essa. A gente volta já. O Brasil tem uma das maiores reservas de xisto do planeta, mas a exploração desse potencial ainda está distante da realidade do país. O Brasil tem enormes reservas de petróleo de xisto, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. O volume de 1 bilhão e 900 milhões de barris equivale a 1/5 dos depósitos do Campo de Libra, do pré-sal. No entanto, a proximidade dessas reservas com aquíferos como o Guarani, manancial de água doce subterrânea e importante reserva de abastecimento da população, levou pesquisadores brasileiros a pedirem a suspensão das concessões dessa fonte energética. O objetivo é avaliar de forma detalhada os riscos de contaminação da água e os demais impactos ambientais. Apesar disso, o governo já abriu licitação para explorar as bacias no Rio Paraná, no Acre, Parecis, no Mato Grosso, São Francisco, em Minas Gerais, e Parnaíba, no Piauí, todas regiões com mananciais subterrâneos. Os projetos para a realidade, sabe-se que ainda levará tempo para que o Brasil possa contar com esse combustível. A atividade é mais cara do que a de gás natural convencional e faltam redes de gasodutos e equipamentos. De acordo com um relatório encomendado pela Agência de Informações em Energia do governo dos Estados Unidos, o Brasil ocupa a 10ª posição entre os países mais promissores do segmento. Já a Argentina aparece no 3º lugar como nova aposta de gás não convencional, atrás somente dos Estados Unidos e da China. O Brasil tem grandes reservas de gás de xisto. O Brasil está situado entre as 10 maiores reservas do mundo, mas o Brasil tem uma série de outras possibilidades. Nós temos a vantagem de poder diversificar a matriz tanto de eletricidade quanto de energia com fontes renováveis, como talvez nenhum outro país possa. Os Estados Unidos
tem uma problemática de independência energética que levou esse país a intensificar a produção de xisto e diminuir a sua dependência de petróleo com outros países. Mas a gente tem saídas e a gente poderia, no mínimo, estudar um pouco melhor quais são os impactos que o gás de xisto provocaria no país antes de abrir esse combustível para exploração. Um em cada 5 habitantes do planeta, ou seja, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, não têm acesso à eletricidade. E olha que a demanda deve aumentar e muito nas próximas décadas. Até 2050, a demanda por energia no planeta deve dobrar. Para que o crescimento econômico continue e para criar soluções limpas de energia, serão necessários 36 trilhões de dólares em investimentos nas próximas 4 décadas. Em todo o mundo, 80% da energia vem de combustíveis fósseis e 20% de não fósseis, que inclui a nuclear, hidrelétricas e renováveis, como a solar, eólica e biomassa. A estimativa é que essa última parcela chegue a 40% até 2035. No Brasil, as fontes de energia estão divididas da seguinte maneira. Combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral representam 56,1%. Já os combustíveis não fósseis são utilizados na seguinte proporção. Usinas hidrelétricas, 13,8%, biomassa, lenha, carvão vegetal e outras renováveis, 28,6%. Já a energia nuclear aparece com 2,8%. Uma distribuição ideal de energia seria aquela que considerasse energias renováveis e biocombustíveis de forma a descarbonizar um pouco a matriz brasileira. Então, a gente é muito intensivo no uso de petróleo, principalmente no setor de transportes, e a gente tem condições de reduzir essa participação do petróleo, seja por veículos elétricos, seja por mudanças modais, ou seja pelo uso de biocombustíveis. No Brasil, a gente tem praticamente todos os tipos de potencial de energias renováveis. Então, a gente tem muito vento, a gente tem energia eólica, tem uma quantidade absurda de sol, que pode ser usado tanto para aquecimento de água, quanto para geração fotovoltaica, quanto para usinas de grande porte. A gente tem biomassa, que não é só cana-de-açúcar, são vários tipos de resíduos florestais e agrícolas. E a gente tem energia dos oceanos também, considerando o tamanho do litoral brasileiro. Então, se nós somarmos todos esses tipos de energia, a gente pode ter uma matriz que poderia atender a mais de 10 vezes o que o Brasil usa hoje em energia. Um telefone celular carregado com energia de um relâmpago, esses cientistas não têm mais o que inventar. Sit down. Você lembra da história de Frankenstein? O famoso monstro da escritora Mary Shelley ganhou vida com a energia de um relâmpago. 200 anos depois do romance, pesquisadores copiaram a ideia, dessa vez para carregar a bateria de celulares. O experimento foi realizado por cientistas da Universidade de Southampton, na Grã-Bretanha, em colaboração com a empresa de telefonia Nokia. Com o transformador, a equipe recriou em laboratório a luz de um relâmpago de 200 mil volts, que passa por uma distância de 30 centímetros. Segundo os pesquisadores, o experimento prova que diversos aparelhos poderiam ser carregados com correntes elétricas que passam pelo ar. Obviamente, eles não recomendam que alguém faça esse experimento em casa, mas sugerem que é possível desenvolver equipamentos que captem com segurança essa energia para garantir a carga de telefones móveis em lugares remotos, sem fornecimento elétrico. Uma bactéria que transforma açúcar em biodiesel, algas que são usadas para produzir combustíveis, e uma cortina que absorve energia solar. Conheça algumas das invenções que trazem alternativas inusitadas para o ramo energético. Empresas norte-americanas e europeias trabalham para tornar viável a comercialização de um combustível não poluente e renovável, que poderia diminuir o uso de petróleo e gás natural em vários países. Trata-se do óleo extraído de algas. O Departamento norte-americano de Energia já anunciou um investimento de 22 milhões de dólares para aprimorar a produção do combustível. E na Europa, um estudo recente, feito por cientistas da Universidade de Swansea, da Inglaterra, apontou que essa fonte de energia poderia abastecer carros e aviões no futuro. Uma bactéria geneticamente modificada
sofisticada também está no ramo de produção de biocombustíveis. O organismo, que normalmente transforma açúcar em gordura, foi modificado para converter o açúcar num óleo quase idêntico ao diesel. Segundo os pesquisadores, esse biocombustível é inovador, porque é compatível com os motores modernos. No Japão, novos carros elétricos estão sendo projetados, não apenas para locomoção. Eles devem servir também para garantir o fornecimento de energia para as residências em casos de emergência, quando houver falta de luz. O veículo terá capacidade de atuar como uma grande bateria que poderá abastecer uma casa. Outra inovação do país é um painel fotovoltaico que pode ser instalado como se fosse uma cortina e funciona como um armazenador de energia solar. Em instantes, a quantas anda o programa de energia nuclear do Brasil? E mais, como abastecer os países que têm grande dependência das usinas atômicas? A gente volta já. Com muitas interrupções de um governo para o outro, o programa nuclear brasileiro não consegue ir além das 2 usinas instaladas em Angra dos Reis. E tão cedo, esse quadro não deve mudar. Depois de Angra 1 e Angra 2, a terceira usina nuclear do país continua em processo de construção, mas a passos muito lentos. Angra 3 tem previsão para entrar em funcionamento em 2018 e terá capacidade para gerar 12 milhões de megawatts-hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Belo Horizonte e Brasília. Mas se a execução dos planos é lenta, em matéria de planejar o futuro, os objetivos são ambiciosos. A Eletronuclear, responsável pela construção e operação das centrais brasileiras, tem um levantamento de 40 áreas onde poderiam ser instaladas novas usinas no país e até das novas tecnologias a serem utilizadas. Acontece que esse planejamento foi feito antes da crise econômica, iniciada em 2008, quando as perspectivas de crescimento eram mais otimistas. Passados 2 anos do desastre na usina de Fukushima, os japoneses ainda enfrentam as suas consequências. O acidente nuclear reacendeu o debate sobre os riscos do uso da energia atômica. E não só a questão, como abastecer países que dependem dessa fonte energética. O acidente na usina de Fukushima deixou 160 mil pessoas desabrigadas e lançou um grande desafio ao governo japonês: conter o vazamento de água contaminada no mar, que poderia provocar uma catástrofe ambiental no Oceano Pacífico. Após o desastre, em março de 2011, o Japão fechou suas usinas nucleares. Pela primeira vez desde 1970, os 50 reatores do país, que representam 30% do abastecimento de energia, estão parados. Depois do acidente, outros países começaram a rever suas políticas energéticas, em particular o uso da energia nuclear, que continua desempenhando papel crucial no fornecimento de energia no planeta. Os 435 reatores que operam em 30 países diferentes são responsáveis pela produção de 13,5% da energia utilizada no mundo. Fora o Japão, os países com mais reatores nucleares são os Estados Unidos, com 104, a França, com 58 e a Rússia, com 33. Apenas 3 países dependem da energia atômica para suprir suas demandas por eletricidade: a Bélgica e a Eslováquia, que produzem 54% da energia através da fonte nuclear, e a França, que é a exceção no mundo desenvolvido, e onde 78% da eletricidade provém da energia atômica. Segundo a World Nuclear Association, órgão que representa a indústria nuclear, apesar do desastre de Fukushima, 62 novos reatores estão sendo construídos em 13 diferentes países. A instituição estima ainda que outros 160 estão por vir. São tantos os avanços da ciência em todos os campos que fica difícil adivinhar qual será o admirável mundo novo que teremos pela frente nas próximas décadas. Com certeza, muito diferente, em setores como de alimentos, energia, transporte e muitos outros. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma ótima noite para você.
Galera, é o seguinte, meus queridos. Eu penso o seguinte, sabe? Eu acho tecnologia demais, sabe? Muita tecnologia ampliada, muita coisa, entendeu? O mínimo que tem que ser feito, cara. Você não tem necessidade de ter esse tanto de energia. Que ó, vou colocar, viu, Pedro? Vou colocar aqui para todo mundo, tá bom, meu querido? Vou colocar o link aqui para vocês. Eu acho que não tem necessidade desse tanto de tecnologia, sendo que você tem autossuficiência e muita particularidade, né, cara? Isso aqui é verdade. Teve alguém que levantou a mão, eu não consegui ver porque eu fui fechar. Quem foi? Foi a Laís? Teve alguém que levantou a mão aí, quer perguntar alguma coisa? Então, olha só, quando você fala, né, quando você fala em processos, quando você fala em tecnologia, cara, ela vai ser formal sempre. Só que sabe quando você está inventando demais? Sabe aquela parada, está inventando demais, não precisa inventar desse tanto, pode começar do zero, entendeu? Você pode ter um desenvolvimento melhor, maior, pode, claro. Só que nós estamos, né, cara, num momento, mundialmente falando, né, nós estamos num momento onde quando você fala em questão tecnológica, quando você fala na informação econômica, querendo ou não, você está falando na estrutura que nós temos, né, como país, como base de desenvolvimento. E aí você pega os países com a tecnologia que nós temos hoje, o aprendizado tecnológico que nós temos hoje, nós podemos discutir demais essa questão. Por quê? Porque nós estamos aumentando o contexto, né? Nós estamos, querendo ou não, buscando uma forma, né, de tentar diminuir os impactos com a questão tecnológica, beleza? Com a formação da tecnologia. Isso é massa para nós pensarmos. O que vai rolar, galera? Eu vou mandar um texto para vocês, tá? Hoje ainda vai estar disponível aí para os senhores, onde você vai fazer uma leitura dele e você vai entender por que essa tecnologia, ao mesmo tempo que ela vem benéfica, de forma benéfica, ela pode trazer problemas também, beleza? Tem todo esse contexto, tem toda essa formação, tá? Vou mandar para vocês. O link está aqui. Se porventura travou, deu algum problema que você não deu para você entender, você vai lá, certo? Veja essa tecnologia, tá? Veja esse processo básico, né, cara, de crescimento para ficar tudo bacana, tá bom? Vou mandar o texto para vocês. Quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Queres falar algo? Tudo certo? Galera, boa semana, bom final de semana, tudo de lindo na vida de vocês e se cuidem, hein? Pega as normas da OMS aí, se cuida, tá? Tamo junto até depois do final, viu? Beijão pra vocês, fica com Deus. Bom demais ver o rostinho de vocês, valeu, tá? Até logo, tchau.